Bem, irmãos, hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, nós estudaremos o capítulo 23, que é o do magistrado civil. Se você se encontra aí com a confissão, peço que acompanhe comigo para lermos juntos e assim aprendermos. Bem, a primeira coisa, quando nós falamos de magistrado, depreendemos o conceito de magistrado. Pode falar muito de magistrado, só que no Brasil a gente tem uma outra conotação sobre isso. Na confissão de fé, quando falamos sobre magistrado, quer dizer toda a autoridade que recebeu do povo poderes para governar e administrar a justiça. Então, quando falamos de magistrado civil, é isso. Alguma pessoa que recebeu do povo poderes para gerir a justiça, para administrar, para executar a administração de um determinado país, de um determinado governo. E a segunda coisa que nós precisamos ter em mente, quando vamos nos deparar com esses parágrafos do capítulo 23, é o contexto histórico que ele foi escrito. Porque ele fala de Papa, ele fala do Papa se imiscuindo no poder da Igreja, então precisamos entender um pouco isso. Bem, no início do século XII para o século XIII, a gente tem uma ascensão do papado sobre a sociedade europeia. A gente vê a constituição do papado se tornando uma monarquia verdadeiramente universal, centralizadora. E isso muito com as reformas do Papa Gregório VII. A gente começa a ver na história da Igreja Católica Apostólica Romana essa dimensão mais centralizadora, mais monárquica na sociedade europeia. A gente vê o império decrescendo e o papado ele ascendendo sobre esse império decrescente. Então é mais ou menos nesse contexto e, sobretudo, na liderança de Inocêncio II, que o cargo do Papa ele passa a ser um cargo muito mais Papa administrador, é um papado administrador, né? Inocêncio dizia sobre si mesmo ser um mediador entre Deus e o homem. Inocêncio fala de si mesmo que ele é abaixo de Deus, mas acima dos homens, inferior a Deus, mas superior aos homens. Dizia ele que a todos ele julgará, mas por ninguém será julgado. Então, sob a liderança de Inocêncio II, a gente vê esse papado ofuscando o Império Europeu. Então, nesse contexto que a gente tem essa dominação do papado, que está presente essas lições que a gente vai ver sobre o magistrado civil. No início do século XIV para o século XV, a gente vê eventos de mudança na sociedade europeia, principalmente pela atuação de dois homens, John Wycliffe e John Huss, que antecederam Lutero no movimento de reforma. A partir do ensinamento desses dois homens, a cristandade ela começa a observar que o papado ele estava muito distante das verdades bíblicas. Todo esse papado que a gente viu centralizador, onde o Papa ele colocava reis, retirava reis de suas funções, onde toda a administração eclesiástica, social estava na mão do Papa, é nesse contexto que John Huss e John Wycliffe começam a protestar contra esse ensino, dizendo que na verdade isso estava muito distante do ensinamento bíblico do verdadeiro cristianismo. Então a igreja ela começa a perceber que na verdade o papado não era o centro da vontade de Deus, não era um canal de comunicação como Inocêncio II dizia ser. E posteriormente, como a gente sabe bem, no início do século XVI, com Martinho Lutero, e sobretudo com a aplicação de duas doutrinas, que é a doutrina da vocação e a doutrina do sacerdócio universal do crente. Através dessas duas doutrinas, Lutero começa a ensinar que o cristão, por si só, ele é um sacerdote. Ele não precisa da mediação do Papa, como acontecia na sociedade. A gente começa a observar um declínio do papado e a reforma protestante ela consolida muito bem isso na sociedade, né? E aí é nesse contexto justamente que a gente já começa a observar no parágrafo 1º, que diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Esse parágrafo, a essência dele é justamente a separação do Estado e da Igreja, com todo esse movimento de reforma protestante que a gente viu. E nesse parágrafo a gente consegue perceber algumas coisas. A primeira delas é que Deus é a fonte suprema e última de toda a autoridade governamental constituída. Não é o povo que, de uma maneira geral, elege os seus representantes e o povo é a autoridade máxima e suprema. Não, é Deus que, através de sua vontade permissiva, decreta que aqueles governantes sejam eleitos e representem a sociedade. Então Deus ele é a fonte de estrutura governamental da sociedade. E essa estrutura governamental, ela só existe com uma dupla finalidade. A primeira, obviamente, é a glória de Deus, como a gente vê aqui no parágrafo 1º. Deus, o Senhor Supremo, Rei de todo mundo, para a sua glória. Então a estrutura governamental da sociedade,
ela subsiste, ela funciona para a glória de Deus. Numa interpretação ao contrário senso, se essa estrutura governamental existe para a glória de Deus, um movimento anárquico que considera o Estado, o governo, a estrutura governamental a sua melhor opção, é algo que contraria a glória de Deus, é algo que viola frontalmente esse mandato cultural que Deus instituiu para que a sociedade fosse governada por autoridades civis, por magistrados civis. E a segunda finalidade que a gente vê dessa estrutura governamental é o próprio benefício da sociedade. A sociedade ela é beneficiada quando há uma estrutura governamental, quando há ordem, porque Deus ele é um Deus de ordem. A Bíblia inteira, do início ao fim, a gente vê o movimento, a ação de um Deus que coloca ordem na sociedade, que coloca ordem no cosmos. A gente começa a ver um mundo que era um caos, que não tinha nada, e Deus ordenando as coisas, Deus criando as coisas do nada. Dessa mesma forma, a sociedade, Deus vai criando, Deus vai instituindo ordem, poderio, governo para benefício da sociedade. Quando a gente vê magistrados civis, homens competentes, gerindo, administrando justiça, isso é benefício da sociedade. Isso é para o nosso próprio benefício. Então existe essa dupla finalidade em toda a estrutura governamental: glória de Deus e benefício da sociedade. E a segunda coisa que a gente depreende desse parágrafo é que os magistrados, eles possuem a finalidade precípua, de proteger os bons, aquelas pessoas que andam conforme a lei, em conformidade com a legislação, e 2, punir os malfeitores, punir os marginalizados, aqueles que estão à margem da lei, aqueles que violam, que maltratam a lei. Então o magistrado civil ele possui essa dupla finalidade, esse duplo escopo. Eu vou beneficiar, eu vou honrar aquelas pessoas que andam conforme a lei e eu vou punir aquelas pessoas que contrariam o ordenamento jurídico, que contrariam a lei. E é justamente por isso, por essa função primária do Estado, do magistrado civil, que nós como cristãos podemos viver à sombra da cruz. O cristão ele não precisa se vingar quando o mal lhe ocorre, justamente porque é a função do Estado a espada. A espada aqui é a punição, é a sanção estatal. Nós não precisamos nos vingar do próximo quando nos ocasionado mal, porque é a função primária do Estado punir aqueles que violam a lei. Tem um exemplo muito legal dessa percepção de que o cristão ele pode verdadeiramente aplicar misericórdia, aplicar paz aos outros, porque o Estado cumpre a sua justiça, com uma ginasta chamada Rachel Denolander. Ela fazia parte da seleção olímpica dos Estados Unidos e durante muitos anos ela sofreu abusos sexuais do médico dessa equipe, o Dr. Larry Nassar. E depois de muito tempo, muita conversa com outras pessoas que também sofreram abusos sexuais, ela decidiu denunciar esse médico. E aí no ano de 2016 ela foi à delegacia, fez todo o processo de denúncia daquele homem e posteriormente, com a reunião de provas, ele foi a julgamento. E é interessante que no julgamento daquele homem, o juiz da Suprema Corte ele concedeu a palavra para essa ofendida, para a vítima do abuso sexual. E aí um discurso lindo dela, depois os irmãos procuram na internet. Mas a parte mais interessante é que, lá pelas tantas, ela olha nos olhos desse agressor e fala: olha, a ira divina vai te alcançar. O Senhor, com a sua justiça, irá retribuir todo o mal que você me fez. E eu espero que a ira divina te alcance para que isso faça que você se quebrante, para que isso faça que você se arrependa verdadeiramente de todo o mal que você me fez e isso venha lhe ocasionar salvação. Perceba, depois de todo esse discurso, aplicando o Evangelho, ela fala assim: eu quero que Deus te perdoe, eu quero que Deus te salve, porque eu também te perdoei. Ela pôde retribuir com misericórdia, com paz, porque o Estado estava cumprindo a função dele de realizar justiça naquela situação. Assim também nós, como cristãos, podemos viver à sombra da cruz com misericórdia, com paz, porque acreditamos piamente que o Estado, na sua função de proteger os bons, punir os malfeitores, irá fazer justiça. Ah, Rafael, mas nós sabemos que muitas vezes não é assim. Muitas vezes o criminoso sai impune, muitas vezes não é feita justiça, e é nesse momento que nós devemos acreditar piamente também na soberania de Deus, e que há um justo juiz que em seu trono observa todas as coisas, e que no último momento da vida da pessoa, quando se deparar com o justo juiz, haverá uma justiça plena e final. Então é por isso que nós devemos viver com misericórdia e com paz. Paulo ele é bem enfático sobre esse tema em Romanos 13, no versículo 1 a 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal.
Você quer viver livre do medo de autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Essa síntese, esse resumo de tudo que a gente viu nesse parágrafo primeiro, nas palavras de Paulo. Agora vamos ao parágrafo 2º do capítulo 23. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado. E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento e para esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Nesse parágrafo, a gente consegue perceber muito claramente uma permissão para o envolvimento do cristão com a política. Porque quando a gente está tratando aqui de magistrado civil, está inevitavelmente ligado à política, certo? Ao exercício da justiça, à administração de um estado, de um país. Então a gente tem uma permissão para o envolvimento do cristão com a política. A gente já falou aqui da doutrina da vocação, que Lutero falava justamente sobre isso, que Deus ele vocacionou cada homem, cada mulher para exercer um ofício perante a sociedade, para que não vivamos num monasticismo, numa bolha, no nosso gueto cultural, mas que saiamos ao mundo para realizar nossa profissão e que cada profissão é sagrada diante de Deus. Isso tem um envolvimento com a política também. O cristão envolvido com a política é um serviço para a glória de Deus. É claro que existe por aí um pensamento equivocado de que a política é um meio satânico, a política é um meio demoníaco, que pelo fato de haver corrupção, o cristão não deve se envolver com a política. Só que é aquela velha questão de estrutura e de ordem, né? Deus ele ordenou uma coisa, só que a estrutura é que é ruim, sabe? A direção é que é ruim, mas a fonte que é ordenada por Deus é boa. A política é exercida como qualquer profissão, inclusive como o ministro da palavra de Deus, né? Calvino falava muito sobre isso. Então esse pensamento de que cristianismo e política é incompatível, ele é absolutamente antibíblico, ele é incorreto. E exemplos disso que a gente tem na história, muito beneficente para o povo de Deus e para a sociedade como um todo, primeiro é de Johannes Althusius, que foi o pai do federalismo moderno. Os americanos implementaram em sua fonte o pensamento de Althusius para a elaboração da Constituição norte-americana. Então pensa bem, um cristão envolvido com política, seriamente envolvido com política, capacitado, vocacionado por Deus, foi o pai da teoria que deu base à Constituição dos Estados Unidos, que é o federalismo moderno. Outro cristão também envolvido com a política de maneira séria, vocacionada, é Wilberforce. Deus usou ele na Inglaterra para que fosse extinto o comércio de escravo. A própria abolição da escravidão foi tida como uma influência direta de Wilberforce. Então, temos exemplos claros na história de cristãos envolvidos com a política de maneira correta, sabe? Tendo Deus como fonte e autoridade da sabedoria e o envolvimento na sua profissão. Nas palavras de Wilberforce, com ousadia, devo confessar que creio que as dificuldades nacionais são resultados do declínio da religião e da moralidade entre nós. Devo confessar de igual modo, ousadamente, que minhas sólidas esperanças acerca do bem-estar da nação dependem não tanto da marinha ou do exército, nem da sabedoria dos governantes, nem do espírito de seu povo. Preste atenção, mas do poder de persuasão que a religião possui, representada pelos muitos que amam e obedecem ao Evangelho de Cristo. Eu creio que suas orações ainda podem prevalecer. Essa é a palavra de alguém que atuou diretamente na abolição da escravidão de um país. E ele está dizendo que o sucesso de uma nação, de um estado, não depende tanto da marinha, do exército, da sabedoria dos governantes, mas da oração daqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse é um envolvimento exemplar, correto, com a política e o cristianismo. Agora, superado esse problema do não envolvimento com a política, hoje em dia a gente tem um problema que é tão grave quanto, que é o envolvimento em demasia de cristãos com a política. Cristãos que claramente não foram vocacionados, que não têm a mínima competência, que não estudaram, que não têm um currículo, mas por conta da influência religiosa, por conta dos benefícios em prol da igreja, da sua comunidade, se envolvem com a política e, inevitavelmente, hão de trazer escândalos sobre a igreja. Eu não preciso citar nomes, mas é só falar, pastor fulano envolvido com política, homicídio, esquema de corrupção, caixa 2, é o que mais tem por aí. Esses dias eu e a gente estava saindo de um evento interdenominacional de algumas igrejas e no final tinha uma distribuição de santinho, né? E a frase era assim, o irmão é cristão?
vote aqui no pastor fulano. Sabe, não tem uma proposta sólida, concreta, não tem um currículo apresentado. É cristão? Então vota no pastor fulano, vota na irmã de oração fulano. Sabe, são dois problemas, são dois lados da mesma moeda que são prejudiciais à igreja, que trazem escândalo para o evangelho. É você não se envolver com o cristianismo de uma maneira vocacionada, de uma maneira capacitada, que você dá permissão para aquelas pessoas que não amam a Deus, que não são tementes a Deus, que não partilham da sabedoria de Deus, estarem na política prejudicando o povo de Deus, e o envolvimento em demasia de pessoas que não são compromissadas com o evangelho e estão na política somente para se auto-beneficiar, para beneficiar a sua comunidade, a sua religião. O que é errado no nosso Estado democrático de direito? Sobre a questão da guerra, que fala no final desse parágrafo, Agostinho ele nos dá um bom norte do que seria uma guerra justa, apta a possibilitar o exercício da guerra de uma nação. Segundo Agostinho, uma guerra, para ser justa, ela deve ser, primeiro, conduzida pelo Estado. Segundo, o seu propósito deve ser a vindicação da justiça. E para Agostinho, essa justiça, ela se tratava de uma defesa da vida e da propriedade. Terceiro, o seu código exigia respeito aos civis, aos reféns e aos prisioneiros. Então, desse modo, que é totalmente amparado pela Bíblia, nós temos uma guerra justa. O cristão, tanto como participante de uma força armada, civil, quanto alguém referente ao magistrado civil ordenando a guerra, ele tem amparo, ele tem permissão bíblica nesse caso. Vamos ao terceiro parágrafo, que é um pouco comprido. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constitui em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão de crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. A primeira coisa que podemos extrair desse parágrafo é a independência funcional do magistrado para o eclesiástico. Não pode haver, sob hipótese nenhuma, uma interferência direta do magistrado na Assembleia dos Santos, na comunidade cristã. Não pode, por exemplo, um político, um deputado vir aqui na nossa igreja e decidir arbitrariamente, por exemplo, ministrar a palavra de Deus. O magistrado não pode chegar aqui na igreja e ministrar a Santa Ceia. Não pode haver essa interferência. E o contrário também é verdadeiro. Não pode, por exemplo, o nosso pastor, sem que lhe seja outorgado o mandato, chegar na Câmara dos Deputados, se assentar numa cadeira e participar da votação, da deliberação de um projeto de lei. Porque há essa separação, há essa soberania de esferas distintas da igreja com o Estado. Então, a primeira coisa que vemos nesse parágrafo é isso, essa independência de atuação funcional. A segunda coisa é a função do magistrado precípua de proteger a igreja contra as arbitrariedades do Estado. A função do magistrado, de um político, de alguém que exerce a administração do Estado, proteger que aquele mesmo Estado venha violar as prerrogativas e os direitos inerentes da igreja. Nós temos duas garantias constitucionais muito importantes. A primeira é a laicidade do Estado e, segundo, é a liberdade religiosa prevista na própria Constituição Federal. São dois direitos que dizem respeito à Igreja do Senhor. Nós, como comunidade cristã, temos esses direitos garantidos pela Constituição. E é dever do magistrado civil proteger que o Estado venha violar esses direitos e essas prerrogativas. Quando dizemos que o Estado é laico, queremos dizer que o Estado ele não possui uma religião oficial. O Estado ele é não confessional, o Estado é leigo. Então, o Estado não pode dizer assim, não, a nossa religião é, por exemplo, o protestantismo, e só a igreja evangélica será beneficiada na imunidade de impostos, na liberdade de seu culto. Não há religião oficial do Estado, então todas as religiões são protegidas,
Ou você não ter religião. Por exemplo, o ateísmo é uma garantia constitucional, o agnosticismo é uma garantia constitucional. Você pode não crer em nada, você pode crer no que você quiser, que é direito constitucional essa prerrogativa, e o Estado deve proteger isso. Na Constituição de 1824, a contrário senso, o Estado ele tinha uma religião oficial que era o catolicismo romano. Então, na Constituição previa que o catolicismo romano é a religião oficial do Estado e nenhuma outra religião pode funcionar de maneira pública. Então, por exemplo, em 1824, os cristãos não poderiam abrir uma igreja e adorar o Senhor em conjunto. Cada um deveria fazer isso nas suas casas, porque o Estado não era laico. Hoje nós temos já a laicidade do Estado que prevê esse direito de adorar ao Senhor, de cultuarmos. O segundo direito previsto no artigo 5º da Constituição é a liberdade religiosa. A Constituição Federal nos garante que nós temos esse direito de crer em algo, de nos reunir e de a nossa liturgia ser da maneira que nós especificarmos. O Estado não pode chegar aqui e falar, não, a liturgia tem que ser assim, assim, assado. Não, tem que ser 3 louvores. Não, a pregação deve ser desse jeito, a ministração da ceia... Não, porque há liberdade religiosa. Nós podemos crer no que quisermos, o local de culto é permitido e a liturgia também é protegida pelo Estado. É claro que cada vez mais nós vemos isso sendo flexibilizado e vimos um caso agora bem patente na pandemia, que foi a proibição de culto. Pela nossa Constituição Federal, literalmente, isso não poderia acontecer. Pelo direito do artigo 5º da liberdade religiosa, nem STF, nem o Constituinte, nem o Legislativo poderia ordenar que a igreja abrisse ou fechasse as portas. Então, nós já vemos claramente que esses direitos concernentes à liberdade religiosa vêm sendo flexibilizados ao longo do tempo. Sobre isso, existe um livro muito interessante que é Herança de Calvino. Tanto a laicidade do Estado quanto a liberdade religiosa, a nível de curiosidade, são ideias embrionárias de João Calvino, porque em Genebra, ele que começou na Presbiteriana de Genebra a romper com essa fiscalização do Estado na igreja. Então a gente vê um presbiteriano genebrino que traz essa ideia da separação dos poderes, que a gente vê lá na frente em Montesquieu, com Calvino. Foi Calvino que inicialmente originou essa ideia, sabe, da separação dos poderes, da teoria do Estado laico. Isso vem lá em Genebra, em Calvino. E até chegar nos dias de hoje, até chegar na nossa Constituição. Mas, originariamente, o embrião daquela ideia foi em Calvino. Vamos agora para o parágrafo 4º e último. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão de religião não invalida a justa e legal autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos. O Papa não tem poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios dele ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los de seu domínio ou vidas por julgá-los herege ou sob qualquer outro pretexto. Então nós vemos nesse parágrafo que é dever. Se antes a gente viu o dever do magistrado para com a sociedade, nesse parágrafo a gente vê o dever dos cidadãos, nosso dever para com os magistrados. E o primeiro dever é qual? Orar pelos nossos magistrados, orar pelos nossos políticos. Isso é um dever. E está na Bíblia, 1 Timóteo 2, 1, 2, 1 Pedro 2, 17. Eu sei que, a depender do governante, isso é muito difícil. Orar pelo nosso governante, a dependendo do tipo de gestão, da corrupção que ele vem exercendo, é difícil. Só que no contexto que Pedro escreveu isso, era muito mais difícil ainda, porque havia uma perseguição religiosa que poderia ocasionar a morte. Havia de fato uma perseguição religiosa. No nosso tempo há essa perseguição, mas ela é muito mais no campo da ideologia do que no campo físico, concreto, que te leve à morte. Eu lembro que, quando eu era adolescente, de vez em quando ia numa reunião de oração, o dirigente distribuía ali, agora fulano vai orar, Beltrano vai orar. E eu lembro que era uma meia hora, 40 minutos de joelho, né? Às vezes a gente se cansa de ficar 5 minutos de joelho aqui no momento da confissão, mas eram meia hora, 40 minutos de joelho. E sempre que o dirigente colocava uma irmã para orar, a gente já baixava a cabeça e falava, Senhor, tem misericórdia. Porque era assim, uns 10, 20, 30 minutos orando, e ela orava sobre cada detalhe do nosso país. Eu lembro nitidamente disso, ela orava pela indústria do tabaco, para que o Senhor acabasse, e ela orava pelos governantes, pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado. Naquela época eu achava isso meio absurdo, né? A irmã está orando pelo vereador, pelo deputado. Só que é o que a gente vê aqui, sabe?
às vezes é algo tão distante da nossa realidade, orar pelos nossos governantes. Quantas vezes a gente tira algum momento do nosso dia para orar pelos nossos governantes? Mas é o que a Bíblia nos ensina. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia, pedindo que o Senhor salve, pedindo que o Senhor, através do mandato daquela pessoa, beneficie a sociedade. Então é dever dos cristãos orar pelos governantes, pelos magistrados civis. E não somente isso, mas pagar impostos, honrar as pessoas deles. É claro que a obediência de que trata esse parágrafo é a regra. Tanto para o cristão quanto para o impenitente, obediência é a regra. Só que em casos de conflito, em casos de choque da legislação primária, originária, com a palavra de Deus, é dever do cristão temer a Deus, é dever do cristão observar e obedecer, acima de tudo, a palavra de Deus. E nesse caso específico do choque, do conflito, de uma lei, obviamente inconstitucional, com a palavra de Deus, é lícito a desobediência civil. A gente vê isso em Daniel e seus amigos, quando o rei edita um decreto que proíbe Daniel de orar, e ainda assim Daniel contraria essa ordem inconstitucional do rei e ora ao seu Deus, porque acima de tudo ele temia a Deus do que temia ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego também, onde são instados a se curvarem perante uma estátua e adorar o rei, eles desobedecem civilmente aquela lei, são condenados a passarem lá pela fornalha de fogo. Então nesse particular, nesses casos, onde há o conflito entre a legislação de um país e a palavra de Deus, devemos, acima de tudo, obedecermos à palavra de Deus, ainda que nos leve à morte. Para finalizar, eu queria trazer duas aplicações. A primeira é que nesse parágrafo do capítulo 23, nós não lemos que Deus instituiu autoridades religiosas para governar uma nação. Deus instituiu autoridades civis. Muitas vezes nós vemos cristãos querendo que os seus representantes de igual modo sejam cristãos. Sabe, não, vou votar em fulano porque é cristão. Mas não, qual é a competência dele? Qual é a proposta dele? Quais são as pautas que ele defende? Nós, como cristãos, precisamos primariamente priorizar candidatos que são contra o aborto, que são contra a ideologia de gênero, que sejam contra a liberação de drogas e por aí vai. Seja cristão ou não. Nós não votamos em fulano porque é cristão, porque Deus não instituiu sobre o magistrado civil autoridades cristãs, religiosas, instituiu autoridades civis. E a segunda coisa, que está muito atrelada à aula que o pastor deu sobre o marxismo cultural, é que nós vemos nos dias de hoje um crescente clamor por justiça social. Algo que era visto antigamente apenas no âmbito acadêmico, hoje está sendo visto muito claramente no âmbito das igrejas. Pessoas, irmãos, clamando, não, devemos ter justiça social. O problema disso é que toda ideia tem consequência. E a justiça social, há muito, já teve a origem redefinida. O seu conceito já foi redefinido há muito tempo no âmbito acadêmico e que agora adentra também no campo religioso. A justiça social que hoje nós vemos sendo pedida por aí, ela é originária do marxismo. Então não é uma justiça social que vindique, por exemplo, a retidão, porque justiça bíblica é isso, é retidão. É você viver os 10 mandamentos nas suas relações interpessoais diárias. A justiça social não. Ela tem algumas características. A primeira delas é a obsessão com o poder. É aquilo da soma zero que o pastor falou. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer área da vida, você dicotomizar e ter o oprimido e o opressor. Essa obsessão com o poder, de sempre ter oprimido, sempre ter opressor, e você valorizar acima de tudo o oprimido e descategorizar o opressor, isso é justiça social hoje em dia. O segundo, o uso de táticas que lembram a Revolução Cultural de Mao Tse-tung e meios maquiavélicos de você justificar o fim. Isso é muito visto claramente na justiça social que temos hoje. Terceiro é a fixação, é uma obsessão na classe, na raça, no gênero, na orientação sexual, isso tudo como características definidoras da identidade. Então, a justiça social hoje em dia ela prega muito isso, que você deve ser definido pela sua raça, pela sua cor, pela sua orientação sexual. Isso é justiça social. Também uma hostilidade à religião judaico-cristã, por sua crença e respeito à família. Para essa justiça social que nós vemos hoje sendo propagada, nós temos que odiar a religião judaico-cristã porque ela valoriza a família, porque ela valoriza a visão tradicional de casamento, então tem que ser repudiada, tem que ser odiada. E por último, por uma fixação na redistribuição de riquezas e de poder por um Estado cada vez maior. Essas são as características marcantes, definidoras da justiça social que vemos hoje. E isso é muito perigoso porque todo esse discurso ele é como um ácido cultural que corrói os pilares de uma sociedade justa, livre e aberta.
Então temos que ter muito cuidado com esse discurso, com partidos, com políticos que sejam abrangentes e que tenham como sua pauta principal essa questão da justiça social. Bem, então é isso, irmãos.